Oi, oi, oi. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Que bom. Deixa eu aumentar Seja um. muito bem-vinda. Obrigada. Quanto tempo, né? Nem fala, Fernanda, muito tempo. Uns 25 anos, 23 É, anos mais ou menos, né? por aí, exatamente. Deixa o pessoal entrar que eu vou Bastante. mostrar o negócio. Você mora em Sorocaba? Moro em Sorocaba ainda, Desde sempre. desde sempre. Hoje Entendi, trabalho em Santa Catarina também, na federação de lá, mas moro em Sorocaba. entendi. Legal. Eu tive até em Sorocaba recente, ano passado, que eu tive um evento em Jundiaí, aí acabou que o Cláudio Bassi me pegou lá, foi lá em Jundiaí me pegar e eu passei a tarde aí com eles, com a Silvia, foi muito legal. Aí Ele almoçamos, comentou, conheceu a loja da Lana também, né? linda, aí o Soró também. Oi, Silvia, querida, saudades. Tô esperando eles no Rio agora, né? Eu já fui para lá. É O verdade. sorvete de jabuticaba. Maurício! Beijo, querido! Saudades! Gente do céu. Vou marcar uma live com o Maurício. O Maurício, né? Cara, foi um dos que eu me espelhei, né? Muito tempo, quando eu comecei a jogar, e tudo bem, né? Um pouquinho mais velho que eu só, mas eu adorava aquela mão gigante, né, Maurício? Vamos marcar a gente fazer os levantadores. Sinto saudade dessa época. Paulinha, querida, minhas amigas todas entrando. Isso Ai, aí, todo mundo linda. chegando aí. Ah, craque, você não, né, querido? Ganha beijo. Quem que não ganha beijo que falou aí? Gisele. Oi, Gisele, tudo bem? Beijo. Vamos falar de leites. Leite moça, depois leites Nestlé, né? Foram 2 anos de leite moça? Foi primeiro, acho que leite. Foram dois de leite moça, depois foi Nestlé moça e depois que foi leite Nestlé, né? É, mas eu fiquei 3 anos, né? Não, foi só leite Nestlé. Teve Nestlé moça, eu nunca vi, não. Lembra que era Teve? leite moça, daí mudou para Nestlé moça, só tirou o leite e colocou Nestlé moça. Entendi. É, né, o que eu lembro é de leite moça. Enfim, era muito bom. Leite Bom, vamos lá, Nestlé. Fernanda. Vamos, Acho que já entrou bastante gente, o pessoal vai já. entrando também. Bom, primeiramente, Fernanda, muito obrigado por ter aceito prontamente nosso convite para relembrar os anos dourados do voleibol em Sorocaba. Esse é um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, tá? Que é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. A intenção é fazer uma live com todas as meninas que passaram por aqui e Uhum. com a comissão técnica. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda Venturini, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ela foi 12 vezes campeã da Superliga, a única brasileira entre as quatro Tudo melhores bem. jogadoras do mundo do século XX pela Federação Internacional de Voleibol. Disputou 4 Olimpíadas, foi bronze em Atlanta 96, tricampeã do Grand Prix, bicampeã mundial juvenil, vice-campeã mundial em 94, bicampeã mundial interclubes e defendeu muitos clubes no Brasil, além do Múrcia da Espanha. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Se você puder falar para nós, para iniciarmos, como você começou no voleibol, o clube que você começou, como foi sua carreira, os clubes que você passou, competições que você disputou. Então, bom, eu nasci em Araraquara, né, interior de São Paulo. Com 6 anos eu fui morar em Ribeirão. E com 11 anos eu comecei a jogar vôlei. Comecei na escolinha de vôlei da Cava do Bosque. O Roger Viana foi meu primeiro treinador. E para mim, o treinador que eu dou valor mais ainda é aquele treinador que te faz aprender a jogar. Ou seja, o professor, né, que te ensina a nadar, o professor que te ensina a fazer judô, o professor que te ensina o beabá. Porque depois que o beabá está aprendido, é fácil, você só vai lapidar, né? Então, eu dou muito valor ao Roger Viana, que foi meu primeiro treinador. E desde então,
Aí, com 13 anos, eu já me destacava, fui jogar na Recreativa de Ribeirão Preto, que era o time que jogava Paulista, né? Que era muito, a nossa época era muito diferente do que é hoje, né? A gente jogava muito interior, jogava com a cidade, jogava campeonato regional, campeonato paulista, vivia viajando para São Paulo para jogar. Aí, com 15 anos, o time de Ribeirão acabou, foi quando eu fui morar em São Paulo, jogar no Pão de Açúcar. Fui eu, Fátima, que era lá de Ribeirão, e a Simone Storm, que era de Brusque. Fomos nós três para morar em Santa Cecília, em São Paulo. E aí a gente começou a jogar no Pão de Açúcar. E ainda eu era atacante, eu passava bem, né? Isso foi 86, aí 87 teve o primeiro Mundial Juvenil, que eu já peguei, fui para Seul jogar o Mundial Juvenil, eu jogava atacando, a gente ganhou o primeiro Mundial Juvenil. Aí, em 88, teve a primeira Olimpíada, que foi a de Seul, que eu joguei atacando também, passando. Que eu atacava não pelo que meu ataque era muito bom, mas porque eu passava muito bem e arrumava o time. E depois dali começou a minha vida no vôlei. E quando eu voltei aí, a Sadia, montou-se a Sadia, que foi também 3 anos de timaço, assim, que a gente ganhou tudo e mais um pouco. Foi como a Nestlé, quando a gente montou a Nestlé também, a gente também ganhou tudo. Foi assim, invicto, 95, 96, a gente foi invicto, não perdeu um jogo. A gente ganhou o Campeonato Mundial. Então, foram 3 anos muito felizes na Sadia. Foi quando eu me transformei em levantadora, que o Hinaldo Manta, falecido Hinaldo Manta, comprou a briga, né? Eu tinha chegado do Mundial do Peru em 99 e aí ganhado já o segundo Mundial Juvenil. E aí ele aceitou. Vamos começar com a Fernanda e vai ser levantadora desse ano da Sadia, né? Todo mundo, ai, mas ela acabou de começar, mas ai, não sei o que, a imprensa toda assim, com medo, né, do que ia acontecer. E foi um sucesso, a gente arrebentou. Foram 3 anos muito felizes ali, o super time da Sadia. Aí depois vem o Leites, né? Agora vocês teve o Glauco, meu fã deve estar aí. Glauco, fala aí, ele sabe mais que eu. Depois da Sadia, que foi, eu já fui para a Nestlé, joguei um ano no Minas, joguei um ano no Laco de Fiore, e acho que depois eu fui para Sorocaba, né? Que eu morei aí, altas histórias, enfim. Adorava morar em Sorocaba, foram anos deliciosos, fiz muitos amigos, enfim. O Hinaldo quis que eu fosse levantadora, não, eu já estava mudando. Se eu fosse atacante, eu ia ser um atacante de nível médio, não ia nunca ser uma grande atacante, porque eu não tinha impulsão, eu batia com o braço errado, e levantadora poderia ser a melhor, e foi o que aconteceu, né? A chance de eu ser. Eu gosto de comandar, né? Quase não comando em tudo que eu faço, eu adoro. Então, acho que eu tinha que jogar com a bola na mão, acho que foi o jeito. Aí, depois da Nestlé, eu voltei para a Recra, voltei em 2 momentos para a Recra, né? Acho que foi em 94, e com o Chico dos Santos. Aí, depois fui para Curitiba, é uma confusão, sei que é mais ou menos isso, né? Legal, Dona Fernanda. Flávia. Fernanda, e o que foi para você fazer parte do projeto Nestlé aqui em Sorocaba? Comparando com as Olha outras aqui, olha a estruturas do blusa que eu voleibol achei aqui nas nacional, minhas coisas, olha. Eu tenho. Olha a blusa. nossa, essa é relíquia. Essa blusa é linda, era linda, eu adorava. 14. Enorme, Atlético Sorocaba, enorme, porque eu tô tão magrinha. Enfim, Linda era, mesmo. era muito legal, porque o grupo era legal, o diretor era legal, o presidente era legal. Então, era assim, todo mundo era muito legal. Então, assim, quando você. Graças a Deus, eu nunca fui. Quando eu recebi as propostas, eu nunca fui o time que ganhava mais. Eu tinha, por exemplo, a proposta que eu ganhava 50 mil, outra 40, outra 30, enfim, as propostas que eu tinha. Eu nunca fui para o time que me pagava mais. Eu fui para o time que tinha melhor estrutura, um time que tinha o melhor time, um time que tinha condições de ganhar o campeonato,
uma cidade que era agradável. Então, sempre fui feliz nos times que eu joguei por isso, porque eu não ia atrás do dinheiro, eu ia atrás primeiro da estrutura no geral, para poder ver se eu ia aguentar ficar um ano lá bem. Tanto é que eu ficava 3 anos, mudava, 3 anos, mudava. Assim foi indo a minha carreira. E comparando, Fernanda, com a estrutura que nós vemos hoje, você deve acompanhar de perto a estrutura do Sesc, né? E a estrutura dos outros clubes, do Osasco hoje. Como você pode comparar essa estrutura que tinha a Nestlé, inclusive estrutura de marketing, estrutura para vocês, com as estruturas de hoje em dia? Ah, é diferente, né? Não sei, é diferente. Eu acho que era muito, o público se envolvia muito mais do que se envolve hoje, assim, tinha torcidas organizadas, não era aquela baixaria de xingar, não, ia a família toda para o ginásio. Hoje você vê muita baixaria, sabe, as pessoas xingando, ofendendo. Então, assim, eu gostava muito da nossa época, porque era um programa, assim, era divertido. Você, quando não tinha jogo, a gente ia assistir o outro. E, e assim, a nossa época, aquele ginásio ficava lotado. Nossa, eu lembro que tinha que botar coisa, telão para fora. Teve um episódio que eu lembro muito, que eu tinha aquela motinha, né, uma scooterzinha que eu ia para o treino, né? Não, o Feitosa como diretor fazia diferença total. Era assim, realmente o grupo era muito forte, né? Por ter a Nestlé, uma multinacional por trás, era sensacional, porque eles davam toda a estrutura que a gente precisava, né? Era tudo. Então, assim, foram momentos. Eu lembro, eu chegando para uma final, eu parei para treinar lá no ginásio, eu fui botar o pé da motinha, o pé do pedal da motinha foi no meu dedão. Aí eu estava de chinelo, arrebentou minha unha. Imagina, eu ia até tá na final, nós pegamos, cortamos o tênis no dedão assim, fizemos um furo para não ficar batendo no teto do tênis, olha. Essa foi o episódio. Acabou que deu tudo certo, mas olha, eu ficava de motinha para cima e para baixo lá, era muito legal. Ai, Eu preparador lembro dessa físico, motinha. Quase entrei com ela na quadra uma vez, você lembra? Você pediu para mim, você não pega a motinha para mim, põe lá fora. Eu tentei exatamente, sair com ela, quase fui parar na quadra. exatamente. Ah, Silvana, beijo, querida. Enfim, então a gente, assim, era gostoso treinar, né? Todo mundo que chegava, os anos mudava uma peça ou mudava outra, mas era sempre muito gostoso, todo mundo morava bem, enfim, foi uma cidade que eu adorei morar. legal, Fernanda. Fernando, o Cláudio Bassi tá te mandando um beijão e através de você ele estende para todas as outras que passaram pelas equipes do Leite Opa, Moça, Leites Nestlé. E agradece muito a oportunidade de ter trabalhado com vocês e convivido com todas vocês, porque vocês foram muito especiais para cada um de nós, né, da comissão técnica e para a cidade de Sorocaba. Tá o recado do Cláudio obrigada. Bassi aí. Ele é um querido. E a Silvia lembrou bem as cestas que a gente ganhava da Nestlé, né? Lembra? A gente ganhava nos jogos. Era uma beleza. Foram, assim, 3 anos muito... Assim, a gente só guarda boas lembranças, né? A gente não lembra de, assim, foi isso de ruim. Eu não lembro nada que me marcasse que tenha sido ruim. Sempre foi uma festa, sempre foi muito legal. Fernanda, seguindo aqui o Clóvis Granado, aqui de Sorocaba, grande técnico de Sorocaba, está aqui com a gente também. Ele pergunta se você não sente a falta de estar nas quadras, né? Eu já te emendo uma outra pergunta do João, que ele pergunta se você não pensa em jogar Master um dia e se você não pensa em ser técnica de voleibol. Não, nenhuma, tudo não, essas perguntas. Não penso em ser técnica de jeito nenhum. Não, alguém perguntou de entrar na política, nem pensar. E master não tenho vontade, não tenho. Acho que hoje em dia, porque como eu tenho facilidade para jogar e eu estou bem fisicamente, o meu nível eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que as meninas que estão jogando, entendeu? Então aí eu falo, não me dá motivação, eu não tenho, vou querer ganhar, aí, então assim, não vai dar certo. Então agora eu só estou no ciclismo, no frescobol. Então agora já parei.
Por favor, por favor. Ai, Fernando, eu acho que ainda dava um caldo na nossa Superliga, hein? Dava um caldo. Depois que eu comecei a me cuidar da saúde, fazer essa modulação hormonal que eu faço, que o doutor Marco até entrou aí, não sei se ele está ainda, isso recuperou meus joelhos, isso é incrível, né? Fisicamente daria para mim jogar, mas não tenho mais vontade. Fernanda, já que você falou na questão da saúde, eu já vou adiantar uma pergunta aqui. Você está com um projeto agora de cura por meios naturais, né? Sem remédios, sem química, esse tipo de coisa. Você pode falar um pouco desse seu novo projeto, Fernanda? Posso, deixa eu ver, cadê o livro dele? Peraí. O que acontece? Não, eu conheci esse médico aqui, ó, que chama Vida Sem Medicamentos, que ele é cearense. Você compra no site dele, assim, ó, drmarcobotelho.com.br. E desde então, vai fazer um ano, exatamente um ano, final de abril, que eu estava indo para São Paulo, que eu fiz 4 cursos dele. O último curso que eu fiz foi sobre câncer. O que é câncer? É a inflamação da célula. O que inflama a célula? O carboidrato e o doce. Então, se você tirar o carboidrato e o doce, você vai o quê? Desinflamar o seu corpo. Então, o que acontece? Desde então eu venho acompanhando, venho fazendo cursos aqui. Hoje estou fazendo um curso com o Flávio Passos, que é um outro médico de longevidade. Então, assim, eu estou super ligada e estou adorando ajudar as pessoas a terem saúde. Então, se mudar, ele faz a reposição com hormônios, que ele fala que a gente é um carro. Que quando a gente tem 20 anos, o cabelo está bonito, a pele está bonita. Por quê? Porque os hormônios esteroides estão em alta. Com o passar dos anos, os hormônios vão caindo e entram os remédios, as doenças e você morre. Então, ele descobriu que fazendo a reposição de testosterona, progesterona, estradiol, vitamina D e ocitocina, você recupera. Hoje a gente tem salvo gente com diabetes, problema na tireoide, gente gorda que quer emagrecer, enfim, todos os tipos de problemas. E aí eu estou ajudando. Quem precisar de ajuda, tiver problema tomando remédio, que você vê no livro, tem gente que tomava 20 remédios, 13 remédios. Imagina isso. Então, é por aí. Muito legal, Fernanda. E muito legal essa sua disposição em ajudar os outros também, quem precisa, né? Exatamente. Hoje em dia, acho que meu propósito de vida é ajudar as pessoas a ter saúde. Então, vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos ajudar. Tá certo. Fernanda, na sua opinião, qual foi a melhor seleção brasileira feminina de todos os tempos? O melhor ano da seleção brasileira? Eu acho que tiveram vários anos assim, né? Cada seleção teve o seu ápice, né? Eu acho que assim, eu gostava da minha seleção de 96, porque eu gostava do meu jogo, porque é jogo rápido, jogo com jogada. Hoje em dia você não vê mais jogada, ninguém faz uma desmico, ninguém faz uma between, ninguém faz uma jogadinha mais arrumadinha, né? É meio que por aí, assim. Tiveram as altas, assim, ganharam 2 medalhas de ouro, excelentes, tal, mas eu acho que o time de 96 marcou porque pegou 10 anos da seleção de Cuba, que era a melhor do mundo, né? Era sensacional, eram jogadoras incríveis, e 10 anos elas ganhando quase tudo, e a gente entrou no final para tentar atrapalhar, e a gente ganhava, perdia. Então, o que acontece? Será que se essas seleções de agora, né, as que ganharam a medalha, se pegasse Cuba na época que pegou, será que ganhava de Cuba? É uma pergunta difícil, mas eu acho que não. Enfim, então, assim, a nossa seleção foi especial. Eu, Ana Moser, Ida, Márcia Fu, Ana Paula, Ana Flávia, enfim, Ilma. Aquela seleção fez história. Fernanda, aproveitando que você falou de Cuba, como era jogar contra Cuba? A rivalidade, as brigas, aquele quebra-pau que teve na rede, como é que foi? Eu gostava, eu adoro adorava jogo difícil, né? Eu adorava final, adorava coisa que valia, assim. Então, assim, era divertido, né? Porque eu não entrava na briga delas, eu não entrava, elas não me provocavam, eu também não entrava na provocação delas, mas era assim, quando começou elas perderem, que elas começaram a ficar raivosas, né? Era assim, era
Acabava o jogo que era tenso, mas assim, na hora do jogo não, era assim, tranquilo de jogar, mas que dava vontade de ganhar, dava, né? Porque elas irritavam a gente. E se você pudesse, Fernanda, montar uma seleção brasileira de todos os tempos, qual seria a sua seleção? Você e quais as outras seis? Ixi, Maria, eu joguei com muita gente boa. É difícil, né? É difícil. A Márcia Fu estaria na minha seleção, que achava ela craque demais. A Márcia Fu, eu gosto da Thaísa, gosto da Ana Moser, gosto da. Enfim, tiveram altas jogadoras. Assim, Ana Paula foi craque também. Assim, acho que eu ficava mais com a minha geração mesmo, juntando essas meninas. Fernanda Garay, muito boa, mas eu não joguei com a Fernanda Garay. Tiveram altas jogadoras. É difícil fazer, que tem muita gente boa. E se hoje você fosse a técnica da seleção brasileira e fosse fazer a convocação para Tóquio 2021, qual seria a sua seleção? Teria Thaísa e Carol Gataz no meio, seriam as meios. Acho que levantadora seria a Macris, que já joga com elas e já está entrosada, eu acho. Ponteiras, eu acho que ficaria Gabi, Natália e Fernanda Garay, assim, brigando, as três. Saída, eu acho que a Tandara, essa Lorene que está chegando é uma opção. E a Sheila também, as três brigando. E levantadora, acho que Macris, Fabiola e Dani, as três também brigando. Acho que seria. E meio, mais uma meio aí, não sei quem que seria terceiro meio, mas mais ou menos essa seleção, eu acho. Sua líbero? Minha líbero, a da de Osasco, acho ela o máximo. A Bright. Bright, acho o máximo. Fernanda, vamos entrar um pouquinho em polêmica. Atenas 2004, semifinal olímpica, Brasil 24, Rússia 19, virada de 28 a 26. O que você acha que faltou nesse jogo? Virar uma bola, só isso. Nada mais, faltou botar uma bola no chão, só isso que faltou. Como não botou, poderia ter botado. É simples assim, não tem mistério. Enfim, todas tiveram chance de botar, de atacar, mas não botaram. Então não tem mistério, né? Se a bola tivesse caído, a gente teria ganhado, mas não caiu. Então aquilo lá foi um jogo. Só que deu a importância porque era uma chance de ir para uma final. Mas quantos jogos a gente não perdeu assim, né? Enfim, fez parte, mas nada que me tirasse o sono. Graças a Deus, eu sempre soube lidar bem com a derrota e com a vitória. Eu sempre soube. Não era nada que, lógico, ficava arrasada momentaneamente, mas perdeu, não volta. Vamos pensar no próximo jogo, né? Eu sempre fui assim, graças a Deus, não me tirou o sono. Não. Fernanda, se você pudesse voltar no tempo e mudar algo na sua vida, o que você teria feito diferente? Vixe, Maria, o que eu teria feito diferente? Não sei, eu acho que tudo. Nada eu acho que eu voltaria meu pai. Meu pai morreu muito cedo. Eu acho que a única coisa que eu queria é que ele tivesse vivo. Morreu, eu tinha 17 anos. Acho que só a morte do meu pai. O resto não mudaria, não. Legal. Fernando, o Pedrinho está falando aqui que você era uma pessoa muito fácil de renovar contrato, porque a sua meta era ser campeã e a meta da Nestlé também. Então, era muito fácil a conversa com você. O Pedrinho, que era do Atlético, né? Tá aqui com a gente. Ah, manda um beijo, Pedrinho. Quanto tempo, hein? Caraca! Realmente, eu nunca fui como. Assim, se eu gostei do time, fui bem, ganhei, nananá, não tinha por que não renovar, entendeu? Era simples. Eu sempre fui muito simples para tudo. Ou é ou não é, não fica assim enrolando, e essas meninas, bota procurador e fica uma confusão. Não, eu ia lá, tô feliz aqui, tá bom assim, tá. Então tá certo, não era, assim, não tinha problema comigo
para renovar contrato, se eu estava gostando, né? Se eu não estivesse gostando, eu pegava e falava, gente, obrigada, estou indo embora. Simples assim. Como tudo na minha vida, graças a Deus. Fernanda, do voleibol dos anos 90, do voleibol da sua época, para o voleibol de hoje, quais são as diferenças? Hoje, a gente vendo jogos de voleibol, parece que o nível até do Campeonato Paulista é muito inferior, né? Porque antes você pegava um Campeonato Paulista muito forte, que se equiparava a uma final de Superliga, e hoje parece que esse nível está caindo bastante, né? Qual a comparação que você faz e o que você acha que o voleibol precisa fazer para evoluir mais? Eu acho que para evoluir mais precisa investir na base, na base. Lá embaixo, nas crianças que estão aprendendo, na seleção mirim, na seleção infantil, para quando chegar na seleção juvenil, adulto, tá aí já as meninas jogando. O problema é que é mal feita a renovação, não temos renovação. Então, daqui a pouco nós não vamos ter nem seleção para jogar. A meu ver, nós temos Tóquio, depois acho que é Paris, né, se não me engano. Paris, depois de Paris, você vai ver, vamos conversar depois, porque não tem renovação. Não é feita uma boa renovação nas seleções, não é feita uma boa renovação nos clubes. Então a gente vai chegar uma hora que não vai ter mais jogadoras, que vai essas jogadoras que estão hoje despontando já vão estar já na fase adulta, já vão estar bem lá na seleção, mas depois não vem atrás. Então eu acho que precisa voltar a ter investimento na base, nos clubes. Os clubes também não lembra, Osasco tinha também muita treinamento para a criançada, começava desde cedo. Em todos os lugares que eu joguei tinha, mas hoje em dia você não vê mais. Hoje só priorizam o adulto, então lógico que não vai ter nada. Então, infelizmente, esse vai ser o nosso futuro no vôlei, vai ser negro. Enquanto os Estados Unidos tem milhares de universidades, milhares de jogadoras boas, lá dava para fazer umas 30 seleções americanas para jogar, com tanta gente que tem. E aqui é bem pelo contrário, a gente não investe onde tinha que investir, que são na criançada que está começando para tornar grandes jogadoras no futuro. E como fazer para incentivar esse trabalho de base, para que a base volte, Fernanda? Eu lembro que acho que em 96 a CBV colocou que era obrigatório ter juvenil para disputar a Superliga. Lembra que até a Nestlé fez aquela peneira com 700 e Isso, poucas isso. meninas? O que você acha? Qual o meio para se ressuscitar esse voleibol de base? E hoje o que a gente vê também? Muitos técnicos querem trabalhar adulto, juvenil, porque é o que dá status. E ninguém quer trabalhar a base, né? Então, só que o pessoal não pensa que logo não vai ter infanto, não vai ter juvenil, não vai ter adulto, né? Exatamente. Eu acho que, sabe, o esporte no Brasil não vai para frente por quê? Porque ele é político. Porque você bota na federação de natação o sei lá quem, que é ligado ao PSDB, que é ligado a não sei quem, que não entende nada de natação. Aí bota o vôlei que não, enfim, que pegou o rumo certo já há muito tempo, um tempo atrás, é diferenciado. Mas você vê os outros esportes, não tem. Enquanto não colocar na federação de vôlei, quem entende de vôlei, de basquete, de natação, botar ex-atletas, botar gente que entenda, a gente não vai conseguir fazer nada. Acho que tem que mudar as federações, parar de ser essa coisa política e botar gente que realmente entenda do assunto. Senão, acho que não vejo outra maneira do esporte no Brasil melhorar. Isso como esporte como um todo, eu estou falando, não é só no vôlei, não. Uhum. Fernanda, e como você vê o cenário do nosso voleibol após a pandemia do Covid-19? Vai ser triste. Eu acho que vai ser triste. Vão passar um período esse ano que as empresas estão falindo, né? As empresas estão super. Quem que vai querer investir como investia milhões nos clubes? Eu acho que a gente vai dar uma queda, torcer para ano que vem as coisas melhorarem, né? O Brasil voltar a crescer, para voltar o investimento, porque você vai botar 10 milhões numa equipe com tanta gente passando fome, com tanta gente desempregada, com tanta gente. Então, é outra realidade. Eu acho que acho que todos os times estão passando por dificuldades e esse ano vai ser um ano meio caótico, assim,
por todo mundo que está passando dificuldade, com certeza grandes patrocinadores que a gente tem na Liga hoje estão passando também. Então vamos torcer para que o negócio não demore para passar, né? Para que a gente consiga recuperar pelo menos parte disso. É, muito triste, né? No masculino nós já vimos dois times grandes fechando as portas, né? O Sesc Rio e agora o SESI São Paulo também. E se demorar muito para passar, acredito que mais Mais equipes vão gente, acabar fechando, né, exatamente. Fernanda? Infelizmente. Fernanda, agora eu vou passar para as perguntas do pessoal ao vivo aqui na Tá live, bom. tá? O Tiago Araújo te pergunta: como foi encarar a Nestlé a primeira vez que você jogou pelo Rexona? Jogar contra a Nestlé, que é o time que te deu muitos títulos Gente, aí. e aquele jogo em Jundiaí que teve? Caraca, aquele jogo que a Raquel entrou e virou o jogo, né? Foi um 3-2. Gente, Do aquilo foi cartão história. vermelho por retardamento pro Serginho, lembra no tie break, na substituição da Josi? A Josi tem Gente, trauma até hoje disso. gente, aquele lá foi assim, inesquecível. Todos os jogos eram jogos demais, né? Porque eram dois times bons. Mas a Nestlé, que também quando eu saí de lá e fui para o Rexona, também, a gente também arrebentou. Então, assim, primeiro ano, a gente começou, enfim, com o time garotada nova, a Érica novinha. Então, assim, mas foi assim, era assim, dava saudade, né? Porque era um time que eu saí, porque eu gostava, acabei indo para lá porque eu namorava o Bernardo, né? Foi quando eu comecei a namorar ele. E também eu 3 anos eu cansava do time, eu tinha que mudar, né? Não aguento ficar muito tempo no mesmo lugar. Aí, aí fiquei 2 anos em Curitiba, 3 anos em Curitiba e vim para o Rio. Então, assim, era assim, eu ficava assim, com saudade só, mas era muito bom. Eu gostava de jogos assim maravilhosos. Os jogos que a gente tinha, aquela época era muito gostosa, a torcida era muito gostosa. É verdade. Pergunta aqui do Márcio Catalani: qual era a sua melhor amiga aqui na época de Sorocaba, do Leite Moça? Ah, eu tinha a Denise, eu era amiga das meninas todas, era a Josi, enfim, todas as meninas a gente se dava muito bem, não tinha assim inimizades, eu me dava bem com todo mundo. O Fábio te pergunta: por que você não quis ir para Sydney 2000? Ah, é que eu estava cansada, né? Já tinha jogado muito, é, assim, desde 17 anos eu estava na seleção adulta, né? Então, assim, cansava treinar, assim, já estava, precisava dar um respiro, né? Por isso que eu não fui. Oi, Fernanda Tati. Dirce, a Dirce, nossa Ah, querida Dirce, fala aqui que lembra uma vez que ela veio do banco, você olhou para a cara dela e falou: a bola vai ser para você, põe no chão. Ela te agradece pela confiança que você sempre depositou nela. ah, é verdade, eu dava força para todo mundo, né? As pessoas falam que eu fiz jogadoras assim, fiz várias jogadoras crescerem, porque eu botava para jogar, não podia ser famosa, não precisava nada. Eu adorava botar as que entravam assim para jogar. Sempre gostei. Aqui a Gisele, a Gigi, que é levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, pergunta se você não acha que hoje em dia as jogadoras se preocupam mais com a aparência do que com o voleibol. Boa. Todo mundo é plástica aqui, plástica ali, né? Uma loucura. Jogam tudo maquiada, né? Nossa época não tinha isso, não. É verdade. Aqui o Leandro te pergunta o que você acha que pode ser feito para aumentar o investimento no voleibol e no esporte no Brasil, no país. Ah, não é difícil, não tem nada para fazer, porque o Brasil sofre economicamente, né? Então não vejo jeito, porque é muito problema. Hoje o Brasil enfrenta muito problema econômico, então aí com certeza as empresas não vão querer investir no esporte como investiu na nossa época, né? Então eu acho que só o Brasil voltando a crescer, que aí vão querer investir, enfim.
Mas no momento eu não vejo essa saída, não. Fernanda, Dalmir Medeiros está aqui com a gente, apitou muitos jogos de vocês, muitas finais. Ele fala que adorava apitar jogos que você participava, que a sua demonstração de liderança e vontade de ganhar era muito grande e te parabeniza pela sua maravilhosa carreira. Ah, obrigada. Deixa eu seguir aqui. A Fernanda e o Maurício davam Fernanda, bronca nos jogadores quando não viravam bola. Dava mesmo, a gente era bravo mesmo. Fernanda, Silvana pergunta aqui, e o esporte na escola? O que você acha que precisa ser feito para ressuscitar esse esporte na escola? Eu acho que tem que ser obrigatório fazer esporte na escola, né? Teve uma época que não precisava fazer educação física, até agora nem sei que época que tá. Mas estou dizendo, tem que fazer educação física. Acho que a criança tem que optar, fazer algum esporte, seja basquete, futebol, vôlei, o que quiser. Mas tem que fazer esporte, porque eu acho que o esporte é uma das ferramentas para a gente tirar as crianças da marginalidade, tirar as crianças da rua. Eu acho que o esporte é transformador. Eu acho que tinha que ser obrigatório na escola pública fazer educação física, porque na escola particular a gente sabe que tem, mas eu acho que tinha que cobrar mais isso. Fernanda, o Douglas Matos aqui pergunta quando você decidiu realmente parar de jogar, porque você parou, aí não aguentou, voltou, parou, voltou, o Eu voleibol precisava de realmente você, você resolvi parar de voltou. jogar quando a Vitória nasceu em 2001, não, 2009. A Vitória nasceu e aí eu voltei ainda para jogar mais a última temporada no Rexona. Só que aí o que aconteceu? Foi quando eu descobri que eu tinha condromalácia nível 4. Meu joelho já estava caquético, já era para botar prótese. E aí foi quando eu parei, porque eu não aguentava, não conseguia treinar, e eu adoro treinar, para jogar bem você tem que treinar. E aí foi quando eu tive que parar. Pena que se eu tivesse conhecido esse doutor Marco Botelho, naquela época, né, eu estaria jogando bem até hoje, mas pena que ele apareceu tarde. Ah, É isso o aí, Phelps pós-baço. Peixoto, o Phelps Peixoto aqui, Fernanda, pergunta por que você nunca mais voltou para o Minas? Se você não quis, não acertaram a proposta, não teve convite? Eu acho que naturalmente não teve. Acho que depois do Minas, acho que eu fui. Para onde eu fui depois do Minas? Acho que eu fui para o Nestlé, não foi? Quem sabe aí, gente, depois do Minas, para onde eu fui? Ou fui para Ribeirão, sei lá. Foi por algum momento, por Eu acho que alguma foi para coisa que eu. Recra, né? Para Recra, né? Eu É. acho que foi com o Chico para lá. Então eu acho que foi a ocasião, não porque não deu certo. E o Márcio pergunta como era dividir a liderança com Ana Moser e Ana Paula, as três de personalidade super forte, né? Como era dividir a Não, quadra? cada um cuidava, era tranquilo, cada um cuidava do seu quadrado, não tinha ninguém assim, não tinha briga, não era, era natural assim. Poucos, eu não lembro de ter brigado com elas, não. Aqui a Tati está aqui com a gente também, presidente agora da federação lá, né? No É, Piauí. Ela falou que o mesmo que você fazia com a Dirce, você fazia com ela também, e ela adorava isso que você, essa sua ação, né? aquela bola rapidinha, né, Tati? A gente arrasava com aquela bola. A Gigi pergunta aqui como era ser comandada pelo Bernardinho, tendo um relacionamento com ele. Então, tranquilo, assim, ele ficava de mal. Eu lembro quando eu jogava no Rexona, né? E aí a gente morava num apartamento grande lá em Curitiba. Ele chegava de mau humor, aquele bico assim, né? Hoje ele melhorou muito, né? Melhorou muito. Se perde mais tranquilo, mas antigamente era um mau humor. Ficava os 2 dias de mau humor. Aí depois melhorava. Então eu aprendi a lidar com ele, então ficava bem, não tinha problema. Fernanda, o Maurício está falando aqui com a gente. Maurício, é um prazer ter você conosco. Maurício e Fernanda numa live. É tudo que a gente pode querer, né? Para uma Vamos quinta-feira à fazer, noite. Maurício, eu vou te ligar aqui. Ele está falando que você e ele fizeram muitos jogadores chegar na seleção e ganhar dinheiro, né? Exatamente, ele falava assim, a gente tinha que ter uma porcentagem. Eu falei, eu acho também.
Fernanda, e quais foram as suas inspirações no voleibol? Você falou no começo, acho que tinha muita gente que não estava aqui, falou do Maurício, que foi uma grande inspiração, né? Quem mais te É, o inspirou na sua William, eu carreira? gostava do William, né? Foi na época que o William estava no auge, né? Tinha uma levantadora russa que eu gostava, a Irina também, assim. Que eu gostava mais eram esses, assim. Nunca tive muitos ídolos, não, mas eu admirava, né? O jeito de jogar. O Thiago pergunta aqui como foi para você fazer uma final Flamengo e Vasco, com a rivalidade, torcida, Ah, foi etc. legal a torcida, era muito legal. Só que a gente perdeu. Quem que não jogou a final? Foi uma jogadora nossa, que agora eu não estou lembrando. A Fu não jogou. Aí agora eu estou dizendo assim, era sensacional, né? Lógico que o Flamengo tem mais torcida, era mais forte, né? Mas foi quando eu descobri que eu estava grávida da Júlia, minha filha, né? Até ela está aqui atrás. Fez 18 anos agora. Que loucura. Fernanda Isso que a Carlinha Márcia aqui de Fu não Sorocaba. jogou, cara. E uma final sem Márcia Fu é meio time, né? Complicado. Com a raça dela, não só pela qualidade técnica, mas pelo incentivo que ela dava para a equipe, a raça que ela tinha, Exatamente. né? Isso. A Carla pergunta aqui, que era do ginásio também, dos gandulas com a gente, o que você achava de ter que distribuir brinde, santinho, boné no final do jogo? Tinha dia que eu tinha muito bom humor para fazer isso, mas cansava, né? Todo jogo tinha. Mas tudo vira hábito, né? Depois de 21 dias que você faz uma atividade, vira hábito. Então aí a gente fazia na boa, assim. Aí depois de um certo tempo, todo mundo já tinha a nossa foto, todo mundo já tinha tudo nosso, né? Tanto que eles davam para a gente distribuir. Era muito bom. Minha filha novinha E joga vôlei também. tá jogando onde? Aí no Sesc mesmo? Na escolinha do Bernardinho. Ah, legal. Fernando Saulo pergunta qual o título que mais te marcou na Superliga? Cada um tem uma história, não teve um título, sim, não teve uma coisa. Quando acabar, tiver acabando, eu mostro meu quadro de medalhas, né? Meu, do Bernardo, do Bruno, né? Porque haja medalha. Mas acho que o primeiro ano do Rexona, que foi mais sofrido, né? Um time novo. Sempre o primeiro ano do time que eu for é o mais marcante, porque se você começar ganhando, né? Um time que acabou de montar e ganhar, isso era muito legal. Eu estava a Júlia tinha nascido em dezembro, ela é de dezembro, estava em julho em casa, de 2002. Me liga a Virna. Fernanda, você tem que vir jogar. Eu, com a Júlia aqui, amamentando. Você tem que vir para Osasco para jogar no BCN no começo, né? Pro BCN, que o BCN nunca ganhou, você tem que vir, tem que vir. Me deu 5 minutos. Falei com a minha enfermeira, com a minha babá. Você vai comigo para São Paulo para morar em Alphaville? Vou. Então vamos. Vamos, fui para lá. E ficamos lá, ganhamos também. Foi muito legal, assim. Não me arrependo, não, de nada que eu fiz. Fernanda, várias pessoas estão te perguntando aqui, o Fábio, o Xisto e mais umas duas pessoas perguntaram aqui em cima também, a questão do uniforme na sua época. Como era jogar de sunquine, depois aquele bendito macaquinho que ficava subindo o tempo todo. Mas eu não peguei E a fase do macaquinho, eu já não estava mais. Macaquinho, acho que foi só a Nestlé que fez macaquinho. Nestlé não, acho que o Osasco que fez macaquinho. Eu não joguei a macaquinho. seleção teve um Grand Prix, Eu acho que também um ano não que foi peguei obrigatório macaquinho. também, né? Eu uso hoje macaquinho para pedalar, né? Mas o Xisto, você está acordado, o Xisto mora na França, está acordado essa hora. Mas eu assim acostumava, né, jogar de shortinho. Hoje é muito mais confortável jogar com shortinho do que com aquela sunga que a gente jogava, né? E tinha umas sungas horrorosas, ninguém merecia. Ai. Fernanda, o Riquinho tá perguntando aqui, o Riquinho também era da turminha do ginásio, se você não tem medo do Bernardinho ter um infarto na beira de quadra, de tão nervoso que ele fica hoje em dia e como sempre, né? Não,
mas hoje em dia melhorou muito, gente. Muito. Fernanda, a CBV fez um macaquinho no Mundial de 98. É, nós nem usamos, deve ser, né? Porque, enfim. Bernardo hoje melhorou muito, ele já foi mais nervoso, graças a Deus. E aqui o Bruno pergunta da sua filha, né, se ela sonha em ser jogadora, se tem a mesma intenção de chegar onde você chegou, o que você pretende para ela no voleibol. E juntando com uma outra pergunta aqui também, qual o conselho que você dá para uma menina que quer ser jogadora e chegar perto de onde você chegou? Porque onde você chegou é bem difícil, né, Fernando? Enfim, a minha filha, ela vai fazer o que ela quiser, né? Aqui, assim, se gostar de jogar, eu vejo que ela gosta, a única coisa que ela não quis mudar. Então, cada ano ela faz uma coisa diferente, mas o vôlei continua já. Eu acho que é o quarto ano que ela faz. Então, assim, eu acho que ela tem personalidade, ela é escorpiana como eu acho que ela tem tudo para ser uma boa jogadora. Eu falo, eu acho que tomara que ela queira jogar. Se ela jogar o mínimo de voleibol, se ela no futuro quiser estudar nos Estados Unidos, ela consegue uma bolsa lá. Hoje tem mais de milhares de universidades. Se você jogar um voleizinho médio, não precisa ser um voleizinho ótimo, você consegue se formar lá sem pagar nada, entendeu? Com bolsa. Então, eu tomara que ela jogue bem para poder, pelo menos, se acontecer isso, né? Se ela não quiser não chegar à seleção, a gente vê várias atletas que fazem isso, que vão para lá e acabam se formando, casando, enfim, acabam morando por lá. Mas o conselho que eu dou para quem quer ser uma grande jogadora é que tem que investir em treinamento. Não tem fórmula mágica. Você tem que ir lá, pegar a bola, dormir com a bola, treinar de manhã, à tarde, à noite. Tem que preparar fisicamente. Agora, na quarentena, vai lá. Eu fico com meu frescobol e fico lá na parede, jogando eu e a parede. Você tem que pegar a bola e ficar lá você a parede. Entendeu? Arranjar alguém para bater bola com você. Mas só depende de treinamento, porque eu não vejo formar uma atleta sem treinar muito. Vivi um Legal. E oi. a Karine pergunta aqui se você ainda tem os presentes que os fãs te davam naquela época. Ela disse que inclusive te deu alguns. Tem muita coisa na casa da minha mãe, eu tenho ainda, mas eu acho que presentes não. Já devo ter dado, porque, nossa, quanto tempo, gente? Muito tempo, né? O Fábio pergunta aqui como você define a dupla Fernanda Venturini e Márcia Fu. Era muito bom jogar. Era maluquinha da cabeça, né? Mas era muito bom. Era uma dupla de perigo, porque a gente fazia, acontecia, era muito bom. Aqui o Glauco, Fernanda, te pergunta como foi comandar o Leite Moça na Superliga 95-96, que vocês venceram de forma invicta, com a Ana Moser tendo se machucado no meio da temporada, e acho que a Perê assumiu o lugar dela, né? E deu conta do recado. Exatamente. Gente, a gente... Os times que eu jogava, podia jogar todo mundo, eu podia jogar reserva, não sei, o time jogava, sempre estava... O time tinha um jogo de grupo muito forte. Então entrava uma, saía outra, assim, sabe? Dava para fazer. No caso, machucou a Aninha, aí a Pere entrou muito bem. A gente sempre teve assim as 12 jogadoras no mesmo nível, assim, sabe? Podia mexer toda hora que não caía o rendimento da equipe. Então a gente conseguiu, realmente foi uma temporada invicta, né? Foi sensacional aquele ano. Porque eu tinha acabado de voltar, aqueles 2 troféus ali em cima, depois eu mostro, quer ver? Vira ali, ó, aqueles 2 da China, foi em 94, né? Então foi quando eu fui melhor jogadora, melhor levantadora, então estava chegando da seleção bem, bem boa. A Adriana Amaral, Fernanda, pergunta se nas suas equipes tinha o trabalho do psicólogo. E qual a importância do psicólogo para uma equipe de voleibol, na sua opinião?
Na nossa época tinha trabalho. Eu lembro na seleção do Adson, que era um terror, tinha uma psicóloga lá que só atrapalhava, não ajudava em nada. Mas eu acho que tinha, né, gente? Fala aí, vocês que jogaram, minhas amigas. Tinha, acho que no começo não, mas depois tinha, se alguém tivesse um problema, tinha alguém a recorrer, não era uma coisa assim que fazia parte do treinamento. Mas acho que tinha o suporte de psicólogo. Eu acho que hoje, com tanto problema que as pessoas têm, criam problemas além do que tem, né? Então eu acho que é importante ter uma psicóloga na equipe. Fernanda Ellen aqui pergunta, exceto você, qual é a maior jogadora de todos os tempos, na sua opinião? Mireia, todos os tempos. Aí aqui o Thiago pergunta quais as recordações que você tem de Araraquara, se você voltou para lá e se você pretende fazer algum dia algum projeto na sua cidade natal. Eu vou pouco para Araraquara, que meus avós já morreram, né? Eu tenho duas tias que moram lá, primos que moram lá. Então agora faz muito tempo que eu não vou, mas tenho contato com eles, né? Minha mãe não viaja mais também, então aí minha mãe não vai, a gente acaba não indo. Mas eu adoro Araraquara, é uma cidade que eu tenho o maior carinho. O Phelps aqui pede para você falar um pouquinho do Mundial de 94 que foi no Brasil. Em São Paulo, lotado, né? Tiveram jogos altíssimo nível. Para variar, tinha Cuba na nossa frente, né? Então, assim, time o Bernardo chegou na seleção 93, então foi muito novo, né? Não deu tempo ainda da seleção pegar a cara dele, né? Tava um processo de mudança, de postura, de mudança de preparação física, tava, né? Eu acho que foi muito rápido. Se tivéssemos uns 2 anos para o Mundial, acho que a gente poderia ter ido melhor. Mas foi legal jogar um Mundial em São Paulo. Foi legal. O Alexandre Valões, Fernanda, pede para você fazer uma comparação da arbitragem daquela época no voleibol e a arbitragem de hoje. Tivemos várias polêmicas com a arbitragem nessa Superliga, tudo, né? É difícil, né? É difícil falar. Eu gosto daquele, porque na Itália tem aquele negócio da dúvida, né? Como é que chama aquele negócio que você O para o jogo? desafio, Challenger. Mas aqui o challenge é muito lento, é muito devagar, demora muito, sabe? Lá não, lá é rapidinho, o negócio funciona. Mas eu vi jogos. Eu perdi um jogo em Osasco, que a bola foi dentro, botaram fora, a gente perdeu um jogo, um campeonato, uma final. Não teve isso? Eu Teve, eu lembro lembro disso. disso. No Depois a quarto gente. set era para vocês fecharem 3-1, aí por causa daquela bola vocês perderam. Isso, exatamente. Então, assim, erravam lá, erram aqui. Eu acho que acontece, não tem. O erro acontece, sim, normalmente. Fernando Robson pergunta aqui. Você disse que não quer mais jogar Master, não quer mais trabalhar com vôlei. Você perdeu a paixão pelo voleibol, Fernanda? Exatamente. Não quero. Não quero jogar Master, não quero jogar. Não vou jogar mais vôlei, não. Vôlei só agora com a Vitória, que eu jogo com ela aí no play, brinco com ela agora só com a minha filha. Ele pergunta se você perdeu a paixão pelo voleibol. Não, adoro assistir, mas eu gosto de assistir só finais também. Não gosto de ficar assistindo todo o jogo. Quando o jogo é bom, eu vou lá no Tijuca assistir. Mas, sinceramente, sim, gosto de assistir na televisão. Gosto de assistir, assim, tranquilo. Vejo jogos bons, feminino e masculino, mas aquela coisa louca acabou já. E aqui o Anderson, Fernanda, pede para você falar O do Bernardo veio título aqui. O Bernardo passou aqui, que ele vai fazer uma live 8 horas, ele foi pegar um negócio para segurar o celular, porque ele vai sentar lá, vai fazer com aquela Silvia Braz, uma mulher aí famosa, que quer uma live com ele vai fazer agora às 8 horas.
Fernanda, o Anderson Rocha pede para você falar do título do Grand Prix de 96, que vocês tinham só uma jogadora reserva e mesmo assim foram campeãs. Acho que estava suspensa a Ana Paula, acho que a Filó estava suspensa por Isso. causa da briga, não foi alguma coisa assim? Foi. Não, gente, acabou esse. A Fernanda Doval arrebentou, que veio do banco, não tinha banco mais. Foi lá em Xangai. Gente, acabando esse jogo, eu fui indo pro vestiário, né? Pá, pá, pá. A gente tinha ganhado, as cubanas já tinham dado. Oi, Cláudio, querido, beijo. Aí a gente. Eu tava indo pro vestiário e tem aquelas cortinas gigantes, assim, né, na China, lá nos ginásios. Aí eu entro assim no corredor do meu vestiário, eu vejo a Regla Torres escondida atrás da cortina, que ela queria pegar na Paula. A Ana Paula não tinha jogado, mas estava por ali. Aí eu saí correndo, falei, Ana Paula, não vem, sai correndo! Porque eu falei, ia matar a Ana Paula, imagina se ela entra lá. Mas eu levei um susto na hora que eu virei assim, dedicada aquela negona de 2 metros de altura. Eu só acho que deu tempo de eu avisar a Ana Paula, senão ela estava ferrada. Mas foi assim, sensação. Esses jogos assim são memoráveis, né? A gente não esquece, porque com essa coisa do YouTube, hoje você consegue rever jogos, é muito legal. Uhum. Fernanda, nosso tempo está esgotando, infelizmente. Muito bom. Foi um prazer imenso estar com você, te rever, poder bater esse Deixa eu papo, mostrar minhas poder medalhas dividir um aqui. pouco da sua carreira. Exatamente, ó, vou mostrar aqui ó, as medalhas. Deixa eu abrir aqui para ver melhor. Ó, isso aqui Superliga, essas aqui é tudo lá que a gente ganhou um monte. Aí Grand Prix, aí aqui Olimpíada. Essa aqui é do Bruno, né? Uhum. Uma mais linda que a outra, né? É, tem muita medalha. Superliga, Superliga, Parabéns. Superliga, 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 Superliga. Muita, muita medalha. Então tá bom, gente. Um Parabéns beijo. pela excelente carreira, Fernanda. Obrigada. Obrigado. Só para te mostrar, eu guardo ainda com carinho. No final de uma Superliga, você me deu esse par de joelheira. Você não vai lembrar Ah, com certeza, mas ainda guardo com carinho da Mizuno. mentira! Que bom! Guardo ainda com carinho. Um Que parzinho, tá dentro de um bom! saquinho, bem conservado. Então, Fernanda, muito obrigado mesmo, tá? Tá bom. Gostaria que você se despedisse do pessoal, fizesse suas considerações finais. Nós temos aí um Beijo, minuto e meio. beijo, gente. Prepare que semana que vem eu vou começar um canal no YouTube e vai ser só de saúde, saudável, para todo mundo ficar bem de saúde, ninguém ficar doente, tá bom? Um beijo, tchau, gente. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Beijo, Muito obrigado a tchau. todos que estiveram com a gente, tá? Tá bom, Grande tchau. beijo. Tchau, tchau.